do jogo, toda a empolgação, toda a festa e tudo mais, mas falando especificamente do jogo e do trabalho do Arce, é impressionante como o Flamengo não conseguiu prever aquilo que o Arce faria, ou se conseguiu prever, e não era nem tão inovador assim, como não conseguiu combater, né, as ideias do Tique Arce. Isso vale para o Maracanã, porque foi um Maracanã que todo mundo sabia que o Olímpia entraria jogando muito fechado, com uma linha de 5 lá atrás, tirando todo e qualquer espaço do Flamengo, e o Flamengo demorou a encontrar uma solução. Acho até que encontrou no início do segundo tempo, ali com a mudança do Gerson caindo para o lado esquerdo, o Bruno Henrique centralizado, mas foi pouco, né? Foi pouco o placar no Rio de Janeiro, como comprova a partida de hoje. E hoje, mais ou menos a mesma coisa, porque todo mundo sabia que o Olímpia, até por conta desse contexto todo, começaria o jogo do jeito que começou, né? Botando aquela pressão, o Flamengo não soube aproveitar todo o espaço que o Olímpia deu, porque o Olímpia deu muito espaço no primeiro tempo para os contra-ataques. Acho que o Bruno Henrique foi o jogador mais acionado, foi aquele que levou perigo ainda na primeira etapa, mas você não teve, por exemplo, o Wesley fazendo a mesma coisa do lado direito, né? Os outros jogadores, como disse, acho que foi o Pedro, eles acabaram não aparecendo, né? Então você tem um Gabigol praticamente nulo na partida toda, o Arrascaeta Gabigol tentando, jogou mas também hoje errando. Então foi um Flamengo que tecnicamente mais uma vez esteve abaixo também. E aí acho que o mais inaceitável de tudo você sabe da força do Olímpia nas bolas alçadas na área. O Olímpia, dos 5 gols que fez no final de semana contra o Guarani, fez 4 pelo alto. Na hora que o Arce faz as substituições, que coloca 2 caras muito fortes na bola alçada na área, nas bolas aéreas, você sabe que você tem que redobrar a sua atenção nesse tipo de lance. E foi assim que o Flamengo tomou os 2 gols da virada, os 2 gols que classificaram o Olímpia, como bem ressaltou o Léo, um deles de um jogador de 1,74 m que nem sequer precisou sair do chão. Então é muito erro de todo mundo, e eu assino embaixo o que disse o Breler também. É claro que tem muito erro da diretoria, e esses talvez sejam os principais, porque a gente está falando de uma diretoria que não consegue, no fim das contas, fazer valer o poderio financeiro que tem, né? Todo o dinheiro que tem à disposição, e tem porque trabalhou bem financeiramente para isso, né? Isso vem da gestão Bandeira, é sempre bom lembrar, mas tem dinheiro para contratar, contrata, mas mesmo assim a gente vê muitas decepções. O Flamengo teria condições de dominar de fato o futebol sul-americano pela diferença que tem do seu elenco para os demais, e não consegue. Mas não é só erro da diretoria, é óbvio que tem erro do treinador, como eu disse na transmissão, a gente conta nos dedos os jogos em que o Flamengo teve a cara que o Sampaoli deseja que o Flamengo tenha, né? O jogo contra o Grêmio é um exemplo, talvez os outros 2 jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil, mas a gente conta nos dedos. E erro dos jogadores, acho que foi o Breyer também que ressaltou, o Felipe Luiz muito mal hoje, mas muitas falhas individuais na marcação, nas bolas aéreas, os jogadores que tinham que criar não criam, essa coisa do time não conseguir ter a intensidade que tem que ter em determinados jogos também é inexplicável. Então, claro que tem que sobrar para todo mundo, né? Todo mundo, pô. Tem muitos méritos do Olímpia, o Flamengo jogou ruim, mas quando você tem a diferença técnica tão grande entre 2 equipes, eu acho que você vai ter que sempre olhar demais para os deméritos do time que perde. O Olímpia, há 21 dias, foi eliminado pelo São Lourenço da 2ª Divisão Paraguaia, 6º colocado da 2ª Divisão. Flamengo. Não importa. Não, mas muito fraco. Por isso mesmo, olha os primeiros que ele podia pegar. O Olímpia tomou 3 gols do Guarani do Paraguai nesse final de semana. Mas não era classificação garantida, não era... Mas eu tô com tem que jogar. O que dá o peso da eliminação é o que o Flamengo não faz, é a falta de qualidade. Que você consegue levar mais 20 minutos, meia hora, 1-0, o adversário vai desmanchando. Só para deixar muito claro, o Olímpia é um gigante do continente. Sim. O Peñarol também é e perdeu todos os jogos na Copa Sul-Americana. O Nacional do Uruguai também é e não consegue avançar muito tempo. De camisa. O Olímpia é decano, rei de Copas, tricampeão da Libertadores. Eu fui ver o São Caetano e Olímpia, a decisão no Pacaembu, com o Orteman comandando a virada da equipe paraguaia. Eu vi uma torcida fantástica. O Olímpia tem muita grandeza, mas a Libertadores e o futebol, ambos mudaram. Hoje o futebol é, acima de tudo, dinheiro. Gostem ou não, o futebol só vê a campanha dinheiro. Dos brasileiros e argentinos. Exatamente brasileiros, isso. Né? E ninguém tem mais dinheiro que o Flamengo. Ninguém consegue contratar melhor do que o Flamengo. Ninguém consegue pagar os salários que o Flamengo paga. Ninguém consegue arrecadar o quanto o Flamengo arrecada, porque o Flamengo tem uma nação, 40 milhões de torcedores e potencial
dessa parte econômica foi mais bem desenvolvido, desde a gestão Bandeira de Melo. Porém, além do problema do projeto esportivo, eu preciso olhar, como disse o Brenner, para a diretoria, e eu concordo muito com o que você falou, Brenner. Ela fica gastando muitas vezes mais do que precisaria para corrigir erros. Para contenção de danos. Para contenção de danos. Porém, eu tenho que olhar muito também hoje para o técnico e principalmente para os jogadores. Eu acho que é muito para os jogadores. Porque esses caras estão juntos há muito tempo. A não ser que eles estejam vendo que as coisas estão dando erradas em campo, que as coisas não estão funcionando. E eles decidam seguir alguma coisa que o técnico mandou de maneira equivocada. Como se esses jogadores, e aí eu estou falando de jogadores históricos, Gabigol, o segundo maior jogador da história do clube para mim, porque eu pego o primeiro, o Zico, da principal geração, e o maior jogador dessa geração, não o melhor. Arrascaeta, um jogador que tecnicamente todos os times do continente gostariam de ter, e boa parte das equipes europeias também, obviamente nós de ponta, mas equipes, por exemplo, de segundo escalão, terceiro escalão, de repente de futebol espanhol, futebol português jogaria com facilidade, não vou nem falar de Grécia, Turquia, que aí ia voar, gostaria de ter. Everton Ribeiro, jogador histórico. Mal demais. Bruno Henrique. Mas se salvou. O único que se salvou pra mim. Pelo menos por atitude, por tentar. O único. Bruno Henrique, um jogador gigante. Gerson, contratado a peso de ouro. Thiago Maia. Davi Luiz. Felipe Luiz, que obviamente tem uma história muito rica. Eu não acho que o episódio de hoje destrói a história. Eu acho que com o tempo as coisas se apagam. Mas o Flamengo não podia perder para esse Olímpia. Uma coisa é o Flamengo ser a zebra e perder para uma equipe mais competitiva, melhor. Ainda depois, como disse o Léo, faz 1-0, 2-0 no agregado. O que o Olímpia vai fazer? Vai se desesperar. Se desesperou. Vai pra cima. Foi pra cima. Vai dar espaço. E aí sabe o que o jogo virou? Uma pelada. Sabe por que virou uma pelada? Porque o Olímpia não é um time bem treinado ainda, porque nem o Arce conseguiu implementar suas ideias ainda. Cara, é o quinto jogo do Arce, o sexto jogo do Arce. Se você pega os 10 primeiros minutos, você pega os 10 primeiros minutos, até pra corroborar o que o Vitor tá falando, os 10 primeiros minutos ficou aquela dúvida. O Olímpia vai se fechar, vai negociar, especular até os 20, 30 do segundo tempo, ele vai sair pro jogo. E o defensor deu tchau, manda ele pro jogo. E ele é tão descoordenado ao sair pro jogo. Nação. E dessa vez o Flamengo não conseguiu, não. O Flamengo sofre essa eliminação muito precoce. Mano, não tem nem muito o que falar. O jogo foi horrível, pô. Foi horrível. É vergonhoso o Flamengo, pelo elenco que tem, pela folha de pagamento que o Flamengo tem, perder pro Olímpia. Não é menosprezando o time, não é nada disso não. Mas é... Olha o elenco do Flamengo, pô. Era nítido, pô. 2 gols ali de cabeça. Tanto o Felipe Luiz, pelo amor de Deus. É fácil, né? É muito fácil chegar aqui e dizer: o Flamengo jogou muito. Pô, é tipo assim, a verdade, tipo... Ganhou, aplaude. Perdeu, descer a sarrafa, pô. O torcedor paga para poder assistir o jogo e ver o time ganhar. Então é mais do que justo o time ganhar. Só que nem sempre vence. Beleza, né? Parabéns ao Olímpia, que está classificado agora para as quartas de finais. E o Flamengo está eliminado, uma eliminação muito precoce, mano. Mas perdesse para um time mais forte agora, pro Olímpia. Enfim, né? Agora vamos ver o que vai acontecer aí. O Flamengo tem um Campeonato Brasileiro, né? Tem um Campeonato Brasileiro. Também tem a Copa do Brasil para o Flamengo ficar de olho. Eu sei que não tem como comparar a Copa do Brasil com a Libertadores, mas é foco total. Agora é foco total, principalmente no Brasileirão, né? Que é aqui no Brasil é o maior, né? Mas o Flamengo foi eliminado, triste, né? Agora é lamentar, sofrer a dor, que não tem... sofrer a zoação, né? Porque, sabe, o Flamengo é o time mais odiado, galera. O Flamengo é o time mais odiado. Todo mundo torce contra o Flamengo. Não sei que diabo é isso, não. Todo mundo, pô. Os vascaínos, corintianos, palmeirenses. Imagina a felicidade dele. Digamos, se o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, pode botar aí metade nesse momento aqui feliz. Feliz e alegre pelo Flamengo ter perdido, né? Porque o Flamengo, todo mundo odeia o Flamengo. Lógico, o Flamengo eu acho que tem um poder mais... É o time que tem mais elenco, que vence mais, pelo menos nos últimos anos o Flamengo... tem sido um dos melhores times, então a negada quer que o Flamengo caia mesmo, e foi o que aconteceu. O Flamengo sofre essa eliminação muito trágica, né? É vexame, pô, é vexame. São Paulo ali foi expulso. Eu até entendo aquela parte que ele tomou o primeiro amarelo, vocês viram, tomou o primeiro amarelo, até entendo. Agora o segundo amarelo, meu irmão,
Até porque isso não justifica. O Flamengo perdeu por causa disso. Não. Foi no contexto geral. O Gabigol tava sumido, né? Gabigol, como os próprios comentaristas falaram aí, Gabigol, tirando o Zico ali, é o segundo maior da história. Eu concordo, mas quando vencer, quando jogar bem tem que aplaudir, e quando também não jogar bem temos que falar, porque tá no nosso direito, é o direito do torcedor reivindicar uma derrota como essa, principalmente uma derrota como essa. O Flamengo começou o jogo, pô, abrindo o gol logo no início ali, né? Como vocês viram, o Flamengo fez um gol, o Olímpia em seguida fez outro gol, e o Olímpia veio pro segundo tempo. O Flamengo até quis alguma coisa no segundo tempo, mas parece que o Olímpia conseguiu ali prender o Flamengo de uma maneira que o Flamengo não conseguisse jogar. O Flamengo tava muito desorganizado, poxa. O Flamengo tava... Mas não era pouco, não. Era muito desorganizado. Não tem muito o que falar. Agora o que nos resta é chorar e dormir e ver o que vai acontecer aí. Porque se São Paulo vai ficar, essa é uma das dúvidas. Será que São Paulo vai ficar? Então isso é uma novela que vai se pendurar por essa semana. Pra falar a verdade, essa derrota do Flamengo aí vai durar uns 10 dias. A negada vai zoar mesmo. Vão colocar aqueles vamos rir, vão zoar da gente. Agora é aceitar, infelizmente. E não tem o que falar, pô. Não tem o que falar. Então se você, galera aí, deixa o seu like aí pra fortalecer o nosso vídeo aí. Eu sei que você tá morrendo de raiva, você tá puto, né? Não sei com quem, acho que é com todo mundo, né? O Flamengo, a diretoria, os jogadores, São Paulo, todo mundo é culpado. Eu não vou chegar aqui e culpar o São Paulo. Não, todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado, todo mundo, desde o zagueiro até o goleiro. Pô, macho, o goleiro não defende uma. Quando a gente precisa do goleiro, o cara não defende, pô. E se eu não me engano, no terceiro gol do Olímpia, ele ainda meteu a mão na bola, pô. Ele meteu a mão na bola. Mas não adiantou, não. Não adiantou. Então o que nos resta é chorar. Valeu. Se não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva nesse canal. Deixe o seu like também. Ative as notificações. Valeu, nação. E até o próximo vídeo.